Eliane, oi Priscila, tudo bem? Boa noite. Tô colocando aqui o tema da live, só pra gente não ficar com dúvida. Pronto. Pessoal, boa noite, vamos chegando. Se vocês puderem falar se estão me ouvindo, me vendo bem. A iluminação não é das melhores, porque tá à noite, eu fiquei tentando colocar umas luzes aqui. Oi! Ah, é tão bom ter amigos em live, né, pra dar um suporte pra gente. É... Ó, o tema de hoje, da live de hoje, na verdade eu fui convidada, convocada para fazer essa live. Quem me chamou foi a Eliane, eu vou estar chamando ela aqui daqui a pouco na sala. E é um tema polêmico. Polêmico por quê? Porque a gente vai falar sobre o autismo, mas a gente vai falar um pouquinho da questão neuropsicológica, como é que a gente pode fazer o diagnóstico, como é que é essa definição do autismo. Mas a gente vai trazer o tratamento da psicanálise. Como é que será que é a psicanálise no tratamento com autistas? Porque como vocês sabem, ou a maioria deve saber, na literatura e nas pesquisas, a teoria cognitiva comportamental acaba sendo a mais visada, mais recomendada na literatura, nas pesquisas. Os próprios neurocientistas, neuropsicólogos, todo mundo dessa área sugere a TCC como tratamento para o autismo. Mas será que a psicanálise consegue? Como é que será que quais são as diferenças desses tratamentos? Então eu vou chamar a Eliane para entrar aqui na sala. A gente vai falar um pouquinho de forma geral sobre o autismo. E depois a gente entra mesmo na parte do tratamento. Oi, Eliane, boa noite. Oi, boa noite. Tá ótimo o seu áudio, tô te vendo. A gente se enquadrando, né? Ainda tô aprendendo também a ficar na altura do olho. Sim. Tá. Então, antes da gente começar, Eliane, eu preciso pedir para você mostrar a sua Ah, camisa. sim. Gente, que camisa linda. Mostra. Chegou hoje, no dia certo da Foi. live. Tá aqui. Autismo. Nossa, tá muito lindo. É, Muito legal. é autismo, não é uma deficiência, é uma habilidade diferente. Ó, interessante. Então, a gente também pode falar um pouquinho do preconceito que ainda existe, né? E os estigmas que tem ao redor do autismo. Sim. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem ainda não te conhece, falar com o que que você trabalha, se você atende autismo, né? Autistas, como é que tá aí seu trabalho? Boa noite. Meu nome é Eliane, eu atendo na clínica, atendo aqui em Brasília, né? Numa clínica em Samambaia, outra em Taguatinga, e faço atendimento particular em Águas Claras. Eu trabalho com a psicanálise, né? Com a psicoterapia, né? Eu não trabalho com análise. E eu utilizo, né, a abordagem de orientação psicanalítica, né? Que é como a gente se intitula. Certo. E você já atende, já tem casos de autismo que você tenha tido contato? Sim, já. E assim, né? São Uhum. casos que chegam no consultório, não com a demanda, com a queixa do autismo, né? São outras queixas. E no caminho a gente acaba, né, se esbarrando aí no diagnóstico ou no quanto o diagnóstico vai dar significado também para identidade, né? E a gente vai ali se deparando com outras questões, né, da pessoa. Uhum. E o que que te fez me chamar para falar sobre esse tema? Sim, eu venho pesquisando bastante, né? Igual você falou antes, a gente encontra muita coisa relacionada a TCC, a comportamental. Então, daí veio a minha curiosidade em relação à psicanálise, né? Então, estou aprendendo bastante nessas pesquisas que eu venho fazendo e descobrindo que a psicanálise não é só útil, como ela foi a primeira, né? Quando se fala em diagnóstico, se fala no autismo, é o psicodiagnóstico, né? Quando a primeira pessoa que falou sobre autismo, né, foi Kanner, um psiquiatra, né? Então, aí a gente vai cavando, né? E a gente sabe que existe o diagnóstico da psicanálise e a neurociência, né? Uhum. Que era o que a gente estava discutindo hoje, né? Duas grandes ciências,
Não sei se aí psicanálise entra como Uhum. ciência, porque né, vai ter um monte de Sim. questão. Mas dois grandes públicos de profissionais que vão olhar para o autismo. E a gente vê uma diferença muito gritante, assim. Mas antes da gente entrar no que é autismo, você poderia falar um pouquinho do Dia Sim. Mundial, né, que foi agora dia 2? Socialmente falando, qual a importância de existir esse dia? Quais são os significados das cores? Tem significado? Não tem nos símbolos? Como é que Uhum. funciona isso? Foi pela ONU, né, que foi escolhida essa data. No Brasil, acho que foi em 2008, né, que foi definido essa data, né, de conscientização, para que as informações em relação ao autismo fossem mais distribuídas nos vínculos de comunicação, né, assim, de uma forma que todas as pessoas pudessem acessar e entender, né, que a gente entende que é através do conhecimento que a gente consegue derrubar preconceitos, estigmatizações, né? Então, é uma forma de inclusão, né? Trabalhar a conscientização, trazer o conhecimento para todas as áreas, né? E para o público em geral, principalmente, né? Uhum. E você sabe de algum simbolismo, né? Porque você tinha me falado, por que que é o Ah, sim. quebra-cabeça, por que que é colorido? O quebra-cabeça, por causa da complexidade, né? Quando a gente fala que hoje é o TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? Então, existe aí uma complexidade, né? E as peças coloridas pela diversidade, né? Aceitar a diversidade e que todo autista vai ter características diferentes, vai ter a sua singularidade ali até quando a gente fala em diagnóstico, né? Não vão ser todas as características iguais para todos. Uhum. E aí você falou assim, né, que primeiro no psicodiagnóstico estava chegando essa demanda, e aí os psicanalistas viam o autismo como? Porque daqui a pouco eu vou entrar no DSM-5, né? Antes do DSM-5, como é que viam esse diagnóstico de autismo? Uhum. A gente tem aí algumas teorias, né? A gente não tem uma única teoria, né? Quando a gente entra no viés da psicanálise, porque a gente entra no conceito de estrutura psíquica, né? Que a psicanálise enxerga dessa forma. Então, entraria aí o autismo Uhum. como um sintoma de uma estrutura na psicose, ou também um sintoma que poderia caber em qualquer uma das estruturas, neurótica, psicótica ou perversa, Uhum. ou uma teoria que seria uma quarta estrutura, o autismo, né? Aí teríamos a neurose, a psicose, a Uhum. perversão e o autismo. Nossa, interessante, né? Então, assim, a própria psicanálise Uhum, tem várias várias teorias. teorias, né? E a neuropsicologia também vai ter várias teorias, né? E aí a importância da gente entender qual que a gente vai querer usar para nossa percepção mesmo, né, desse paciente. E uma vez também eu ouvi falar que seria como uma síndrome, né, para psicanálise. Então, qualquer tipo de estrutura, psicose, né, neurótica ou perversa, poderia ter essa síndrome, do autismo, independente da Uhum, estrutura. Mas como uma quarta estrutura, para mim é algo novo, assim, é uhum. recente, que eu ainda estou tentando entender que aí vai ser uma coisa anterior à fora-oclusão, né, da Sim. psicose. Mas também não vamos entrar agora nisso, porque senão vai ficar É, muito. A gente vai embora aqui falando de coisas que a galera nem vai, né, não sei nem se eles vão conseguir sim. acompanhar. Mas então, para a gente definir primeiro o autismo, por exemplo, para o DSM-5, que é o que? É um manual de classificação, então os médicos utilizam esse manual. Também teria o CID-10, que agora já está saindo o CID-11, que, se eu não me engano, também está como transtorno do espectro autista. E aí, como é que esse DSM descreveria? Primeiro que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então começa lá na infância, né? Só que, assim, às vezes pode vir a aparecer depois, porque algumas características podem estar Uhum, camufladas e aparecerem quando essa criança ou esse adolescente for mais demandado na parte uhum, social. E aí é o que você falou, como é um espectro, né? Cada pessoa vai ter sua característica, então alguns vão ter mais capacidades sociais do que outros e podem vir a apresentar esses sintomas do autismo mais para uhum. frente. E aí você até questiona, peraí, mas se apareceu na adolescência, será que é uma psicose?
Ou será que é um autismo e só não foi visto lá atrás, porque ele ainda tinha esses recursos até determinada idade, né? Então é um questionamento que eu Uhum. faço. Ou também pode ficar camuflado por Uhum. estratégias, porque a gente cria estratégias para lidar com o meio. E quanto maior a nossa maturidade, maior a nossa capacidade de julgamento, de tomada de decisão. Então a gente consegue ter mais estratégias e manejos, porque a gente teve mais experiência. E aí a dificuldade do diagnóstico do adulto, né? Porque a gente está falando aqui do Tô, agora adulto. Quando ele chega até a gente, tá me ouvindo? tô. Parece que travou Travou aqui aqui. um pouquinho. Ah, tá. Ah, então tá. Então, quando chega o adulto na terapia ou para fazer o diagnóstico, na avaliação, ele já chega camuflado de Uhum. recursos que a gente não consegue observar direito. E às vezes ele nem tem as informações da infância, né? Às vezes os pais não se atentaram a isso, não tem relatório de escola, não tem nada. Então, o diagnóstico fica um pouquinho mais complicado do que a gente poder pegar na infância. Por isso, todo mundo fala, gente, né? Leve, você já tá percebendo alguma coisa? Leve seu filho desde criança ali para poder ter esse diagnóstico, Uhum. né? E aí, Eliane, quais características você percebe que são mais, como que eu posso dizer assim, mais coerentes, não mais coerentes, mas que aparecem mais, assim, em termos de comportamento mesmo dos autistas, né? Se eu ver alguém na rua e identificar alguns tipos de comportamento, quais seriam esses, né? Que são peculiares aos Uhum. Sim. autistas. Quando a gente fala de um autismo leve, fica bem mais difícil, né, de perceber se não houver ali uma interação, né, ou se você não tiver um tempo maior convivendo com a pessoa, né? Porque a característica que mais sobressai é a dificuldade na interação social, né? E também interesses muito focados em determinado assunto, né? Quando a gente chama de hiperfoco, né? Então, hoje, eu acho que a gente está até tendo a chance de talvez observar mais, porque em filmes, séries, está sendo mais explorado, né? Eu acho que até às vezes um personagem que aparece de forma bem caricaturada, ele, né, explora, né, essa forma às vezes que o autista é muito sincero. Então isso às vezes é abordado em alguma série, em algum filme, né, explorado, porque isso traz o humor, né? Quando ele é muito sincero, quando ele tem, às vezes, uma fobia social, né? A gente tem o personagem Sheldon, né? Do The Big Bang, que ele traz Uhum. de forma bem caricaturada, né? Dá para ver bastante aspectos ali do autismo, né? Uhum. E é o que o DSM, é o que você disse, é o que o DSM fala, né? Então, para a gente diagnosticar uma pessoa que tem autismo, a gente precisa focar em dois grandes aspectos. A primeira é a dificuldade de comunicação, mas pode ser também na interação, e aí vão ter vários níveis. Então, não é necessariamente só aquela criança ou só aquele adolescente que não fala, né? A pessoa pode se expressar, mas como ela se expressa? Onde que está essa dificuldade nessa expressão? É para manter um diálogo, né? É para iniciar um diálogo? É um diálogo, como você falou, muito literal, então acaba sendo muito sincero, é meio Uhum, rígido, né? E aí muitas vezes a pessoa que não tem essa característica já acha, nossa, pessoa estranha, meio grossa, ou então, nossa, não tem filtro, não tem tato, não tem empatia, tá falando tudo que uhum, pensa, né? Nessa questão da comunicação social e também dos movimentos repetitivos, mas também pode não ser só os movimentos. Pode não ter movimento, mas pode ter pensamento repetitivo, ou então atividades que é que você falou, só tem aquele interesse, né? Igual no Atípico, que a gente estava falando, que o personagem só quer falar de uhum, pinguins e tudo na vida dele ele consegue fazer uma analogia com os uhum, pinguins. Então essa questão da repetição e da estereotipia e da questão da comunicação. E aí, nesse quadro, quando a gente fala de neuropsicologia, da questão da cognição, o autista pode ou não ter dificuldades na linguagem e pode ter ou não uma deficiência intelectual. Antigamente, essa série é uhum. muito boa, exatamente, Renan. As duas, né, que foram citadas. No final, eu vou pedir até para a Eliane trazer algumas indicações aqui para vocês. É, então, pode ter ou não. E aí é a função do neuropsicólogo avaliar se existe uma dificuldade cognitiva e onde está essa dificuldade cognitiva. Seja no campo da memória, da atenção, das funções executivas,
da linguagem, né, da percepção visual aditiva, enfim. Então pode ter como pode não ter, por isso que é o espectro, né? 50% mais ou menos dos autistas têm uma deficiência intelectual, mas não é todo mundo. Eu já atendi superdotados que também tinham autismo. E é incrível a capacidade, ele mesmo, como a cognição dele estava tão preservada, ele mesmo se analisou, percebeu que era diferente do outro, se identificou com o autista e ele mesmo foi procurar a avaliação neuropsicológica. Eu fiquei assim, encantada com a capacidade da pessoa de se perceber e ele mesmo procurar, né? Então, o neuropsicólogo vai tentar entender exatamente isso. E aqui no DSM, eu até pontuei, gente, eu fiz super dedicada aqui, ó. Aquela que fez todo o estudo, né? Eu vou pontuar aqui ó, os pontos que o DSM fala, que o paciente precisa ter pelo menos 2 desses pontos na atualidade, ou seja, ele tem que estar vivendo isso no aqui e agora, ou também no histórico prévio, né? Movimento na questão de padrão repetitivo e restrito. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente vai pensar assim, não, se aquele paciente está fazendo um movimento de balançar muita perna e tudo mais, aí ele já é autista. Não necessariamente. Igual aquilo que a gente estava falando, né, Eliane? Ele não olhou nos meus olhos. É autista por isso? Não, pode ser porque eu simplesmente não gosto do contato social e não preciso ser autista para isso. Ou então tenho vergonha, tenho insegurança e não quero olhar para você, né? Então, quando ele coloca padrão repetitivo, seria movimento motor, uso de objetos ou fala estereotipada e repetitiva, insistência nas mesmas coisas, né? Então, assim, só quero ver aquele tema, só quero falar daquilo e sou inflexível, tanto em comportamento verbal quanto não verbal. Interesses fixos, que é o hiperfoco que você falou. Hiper ou hiperatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. E aí, Eliane, o que você percebe dessa questão da percepção sensorial, de barulhos, de questões visuais mesmo? Os seus pacientes que você atende, eles têm essas dificuldades? Esses incômodos? Sim. Aí, até trazendo a psicanálise, né, vem o conceito aí, né, de fechamento, né, no nome, né, autista, né, o alto, né, para dentro. Então, ele se Uhum, fecha, né? Então, quando a gente fala que o autismo seria um sintoma, seria se fechar, porque essa relação com o outro, ela é muito aversiva, né? Há uma recusa aí de interagir com o outro, de entrar no campo da linguagem. Então, esse fechamento, né, do ouvir, né, fechar os ouvidos, entraria nessa definição, né? uhum, exatamente. Aí só para pontuar, então, quais seriam as alterações cerebrais mais comuns nos autistas? Então, geralmente, tende a pegar na parte do sistema límbico, cerebelo, tem uma hipoativação no sulco temporal superior e também uma conexão com a amígdala. E o que isso quer dizer? São áreas que estão responsáveis pelo processamento das emoções, da memória, da aprendizagem, aquilo que a gente falou dos neurônios espelhos, que aí seria uma das teorias para a gente conseguir ver o autismo, né? Que é aquela pessoa que não consegue aprender e apreender com o comportamento motor do outro. Então, por exemplo, se eu vou bocejar, a tendência de outra pessoa bocejar é muito grande, porque é uma questão neuronal, né? E aí, o autista ele tem essa dificuldade de perceber as nuances. Por exemplo, se eu estou sorrindo, é para ser um acolhimento, é um sorriso de acolhimento. E às vezes ele não vai entender o que essa expressão facial quer dizer e qual a relação dela com essa emoção. E aí, Eliane, o que você acha que esse tipo de dificuldade traz para os relacionamentos do autista com as pessoas, familiares, amigos, relacionamentos Uhum. amorosos? Entra até aquele exemplo, né, do sorriso social, que a gente fala que o autista, quando ele sorri, é porque ele realmente está achando graça de uma coisa, né? Ele não vai ali só vai espelhar isso. Para acolher o outro, por É, exemplo. ele pode estar acolhendo o outro, mas ele não sente a necessidade de sorrir para que a outra pessoa entenda isso, né? Ou talvez não haja essa percepção aí. Uhum. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Dessa questão dessa dificuldade de perceber o gesto Ah, do sim, outro, a expressão facial. O que isso pode dificultar nos relacionamentos? nos relacionamentos interpessoais, né? Prejudica ter relações interpessoais, né? Fazer amigos. Se ele tem um relacionamento, vai ficar difícil ele resolver esses conflitos.
Se ele trabalha em um local, né, vai ter dificuldades ali de se colocar, né, de seguir as regras sociais. Uhum. Eu participo de um grupo do WhatsApp, né, que tem autistas e neurotípicos, e eles criam bastante piadas, né, em relação a coisas que acontecem na vida deles, né? Eles usam muito o humor como forma Uhum. de driblar isso, né, de não levar para um lado negativo. Aí um desses quadrinhos tinha lá, né, um falava Feliz aniversário. Aí ele respondia, para você também. Porque para ele porque já vira uma regra social, né? Alguém me fala boa tarde e tá, boa tarde, mas não tô nem aí se você vai ter boa tarde, se não vai, né? Eles não entendem esse significado, né, que a gente usa só socialmente. A gente pergunta, tudo bem? Mas a gente não tá querendo saber se tá tudo bem com você, a gente fala só por etiqueta, né? E para eles essa etiqueta não faz sentido, né, usar isso. Uhum. E isso me remete muito a outra teoria, porque eu estava falando um pouquinho da teoria da mente, dessa questão do neurônio espelho, que ela foi até refinada pelo mesmo autor, e aí ele vai falar de uma teoria chamada de empatia e sistematização. Então, além dessa questão da empatia, da dificuldade de perceber, e é, por exemplo, assim, se eu, sei lá, fiquei com medo de alguma coisa, uma aranha, e eu olhei para o lado e vi uma aranha, e vamos supor que você tem as características, né, do autismo, se você não olha junto comigo o que, que é, você não vai Uhum, entender. E às vezes eles têm essa dificuldade dessa atenção uhum, compartilhada, que é essa troca. É de, se eu tô olhando para lá, automaticamente a gente vai olhar para lá para ver o que está acontecendo, uhum, né? E aí, então, a dificuldade da empatia vem daí também. E a sistematização seria isso que você acabou de falar. Ele vai aprender que determinado comportamento deve ser feito no social porque isso é uhum, esperado. Ele pode ser incoerente com o contexto, né, e reproduzir aquilo de forma uhum, repetitiva. E ele não tem a flexibilidade para entender que em alguns momentos não precisa ser dessa uhum, forma, né? Igual, por exemplo, eu estava pensando eu estava vendo um exemplo do elevador. Você entra no elevador, você pode fazer várias coisas. E elevador é um momento muito constrangedor. uhum, Porque você nunca sabe o que fazer. Se você dá bom dia, se dá boa tarde, se você fica na sua, se você fica olhando pro seu celular e finge que nada está existindo. Se alguém te liga, se você atende, ou se você desliga, porque é um lugar tão pequeno, você fica assim, vou atender e aí vai estar todo mundo me uhum, escutando, né? E aí eles vão ter dificuldade de flexibilidade exatamente nisso. Então, tem elevadores e ambientes que você frequenta que você já sabe mais ou menos como se comportar. uhum, Né? Você já vai muito, por exemplo, sei lá, na minha terapia, vamos supor que eu vou sempre para o mesmo prédio. E eu sei mais ou menos como que é lá, eu já sei como me comportar. Agora, se eu vou usar elevador em outro lugar, que, sei lá, é um tribunal, que aí é um outro tipo de contexto, outras pessoas totalmente diferentes, que têm um contexto diferente, aí eu vou fazer o mesmo tipo de comportamento que eu faria no uhum, outro, e aí eles não têm muita essa flexibilidade. É esse padrão. uhum, E aí a dificuldade, por exemplo, do diagnóstico, de você entender a diferença, por exemplo, de uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que tem esses pensamentos repetitivos, e do autista. Então, esse paciente que eu falei aqui, que eu comentei, o superdotado, no laudo, ele tinha feito uma avaliação anterior e ele veio para mim porque ele queria tirar a prova com outro profissional que não tivesse relação nenhuma com esse primeiro, para dar a segunda opinião. E aí nesse laudo veio, ele tem vem um monte de diagnóstico e um deles era o toque, mas na verdade é só mais uma das características que vem no quadro do autismo, né? sim. Assim como pode ter a hiperatividade também, né? O déficit de Uhum. atenção, porque às vezes Isso. o autista, ele, você chama ele pelo nome e ele nem responde, porque ele está em outro pensamento, ali está focado em alguma coisa, né? Então aí vem um déficit de atenção Uhum. também. E Isso, e aí já vou entrar até no que você está puxando, já vou puxar para o uhum, diagnóstico, que aí a importância do neuropsicólogo, o primeiro passo é a gente descartar qualquer outro tipo de transtorno que venha a ter características semelhantes, né? Por exemplo, uma deficiência intelectual primeiro, porque aí ele vai ser meio que soberano. Se a pessoa já tem as características de um deficiente intelectual, você não vai pôr como autismo, porque ele é tipo soberano, digamos uhum, assim, né? Um TDAH vão ter características de dificuldade social uhum, também, igual o sim, autismo, né? Mas tem outras características que não vão existir. Por exemplo, esse padrão repetitivo não vai ter no uhum, TDAH.
Então você também tem que descartar algumas hipóteses antes de sair também dando esse diagnóstico, só porque a pessoa foi lá e não olhou para mim direito, então já é autista. Sim. E tem até, eu acho que entre os profissionais, às vezes, uma diferença, né? Porque às vezes a gente vê diagnóstico, tem autismo, mais hiperatividade, mais isso, ele já vem como uma comorbidade, né? Então existem essas formas também, né, Isso. Gi? Isso, exatamente. E pode ter comorbidade. TDAH pode ser uma Uhum. comorbidade. Transtornos de aprendizagem podem ser comorbidades do autismo. E aí a preocupação de você fazer esse diagnóstico diferencial e tomar cuidado para não sair rotulando. Sim. E aí, por exemplo, eu tô falando muito da parte de neuropsicologia, mas e a Uhum. psicanálise? Pensa em diagnóstico, é importante para o tratamento dar um nome para aquilo que a pessoa tem, nomear os sintomas, como é que fica a Uhum. psicanálise? É. A psicanálise não gosta muito, né, desse rótulo, talvez entrar como um rótulo, né? Porque na psicanálise, né, a gente tem um termo que a gente usa de significante, né? Então, não poderia entrar também o autismo como um significante ali na subjetividade, e isso não poder, Na cadeia, né? sim, e isso não poderia interferir, Uhum, né, interessante. nesse processo. Uhum, Então, a gente vê assim que dos pacientes que procuram a terapia, né? Vamos colocar assim, pacientes adultos, né? Ele chega à terapia com uma queixa que nem sempre vai ser o autismo. E aí, quando o psicólogo começa a perceber características ali do autismo, a gente vai perceber qual a melhor forma, né, de passar isso para o paciente, como ele vai receber isso, o que que ele vai fazer com isso na vida dele. Isso vai ajudar uhum, ele de alguma forma, né? Tanto subjetiva quanto na sociedade, porque hoje a gente sabe que o autista ele está sendo, né, protegido pela lei, né? Ele vai ter tem até a identidade, né? E coloca lá que ele é autista, porque caso ele tenha algum comportamento socialmente desviante, né? E onde ele poderia ser preso ou poderia ser ali julgado, né, que uhum, tá cometendo um ato que não é socialmente aceito. Então, se ele tem aquilo na identidade dele, vai proteger ele. Então, ali tem que ver, né, o quanto, uhum. como isso vai repercutir para o caso dele, né? Em termos de direitos, agora que você falou, tem algum direito, os autistas têm algum direito assim, financeiro? O governo dá um auxílio? Como é que funciona? Tem o auxílio, né, o BPC, porque daí entraria como uma deficiência, né, de forma legal, né, legalmente falando. Então, dependendo ali da avaliação médica, ele vai entrar como incapaz ou não e receberia um benefício do governo. Uhum. Que é uma outra coisa que eu me questiono, de até algumas pessoas. Lógico, temos que lutar pela causa, tem muita pessoa que precisa, mas também tem sempre aquele que quer aproveitar a brecha da lei para tentar ganhar alguma coisa. Então, aí eu acho que a importância do diagnóstico acaba sendo muito maior na questão social, dessa questão de diminuir o preconceito, de ter os seus direitos, do que necessariamente no tratamento. Claro, também é importante saber para o tratamento, porque você vai criar uma estratégia de como conduzir esse tratamento. Principalmente se for uma coisa mais comportamental, né? A psicanálise, vou até perguntar para você depois se existe um planejamento, ou como é que é, ou se é a cada sessão que você vai se organizando. Mas para a questão jurídica, social, é importante esse diagnóstico por isso. Mas é uma coisa que eu queria perguntar assim, a neurociência, ela embasa muito a teoria dela de que o autismo ele tem fatores genéticos envolvidos, ele tem fatores moleculares, biológicos, né, cognitivos, até chegar ao comportamento. A psicanálise, ela não é importante para ela esse tipo de conhecimento, por exemplo. Ela descarta isso ou ela também acolhe esse tipo de percepção? Ou para o tratamento, essa discussão não tem sentido porque é mais para o diagnóstico que se precisa desse tipo de base, assim? Qual é a sua percepção? A minha percepção é que importa, sim, né? Tanto é que o tratamento, né, é multidisciplinar. Tem muitas, tem muitas Uhum. discussões, né, que as pessoas
alguns profissionais acabam confrontando a psicanálise, né? De alguma forma querendo fazer uma comparação, querendo medir ali, né? O que que é mais, o que que é menos. E aí a gente Uhum. entra, né? Ah, se isso é neurociência, então os neurocientistas vão discutir. Nós somos psicanalistas, então a gente vai discutir psicanálise, né? Então, Uhum. mas isso não Uhum. significa que a gente vai desconsiderar o papel da outra área, né? É um trabalho multidisciplinar. Por exemplo, se você observa essas características e a pessoa ainda não tem um diagnóstico, você pode indicar, e você indicaria para um psiquiatra, por Sim, exemplo, para um neuropsicólogo, para um sim. neurologista. E até mesmo, né, nesses casos de diagnóstico tardio, né, a gente acaba ali se deparando com muitas demandas. Então, a gente vai consultar, sim, a importância, às vezes, de um terapeuta ocupacional, de um grupo de apoio, de um neuropsicólogo, de um neurologista. Então, Uhum. a gente precisa, assim, ter essa rede, né, para poder trabalhar junto. Uhum. E acho bacana você falar dessa multidisciplinaridade, né? Porque, como eu falei no início, as pesquisas mostram sempre muito a TCC como sendo a melhor Uhum, abordagem, mas eu acho que a psicanálise também pode contribuir com muita coisa, e a TCC uhum. também. É, E assim, agora é uma pergunta que eu não tinha te feito antes, não sei se eu vou te pôr na Ah, parede. Você responde se você se sentir à vontade. Até, por exemplo, existe algum caso ou alguma peculiaridade, por exemplo, que você acha que deveria o paciente ir para uma TCC ou ir para uma psicanálise? Por exemplo, começar com uma psicanálise depois para TCC, uma TCC depois psicanálise, ou então fazer os dois juntos, ou não pode fazer os dois juntos? uhum, Qual que é a sua percepção como profissional? uhum. Dá para conciliar os dois? É confuso? Por exemplo, na infância é interessante TCC porque vai trabalhar Uhum, comportamento ou independe da sim. abordagem? Eu acho que em conjunto não dá, seria complicado, né? Mas, assim, pelas pesquisas que eu já fiz, né, o que já foi recomendado é que a psicanálise fosse a primeira, ali, né, na primeira infância mesmo. Hum, Porque como a gente está trabalhando com a constituição, né, ali, a estrutura psíquica, então ela está se moldando, né, ela está se estruturando ali na primeira infância, né? Quando a gente fala na fase narcísica primária, né? Quando o bebê ainda está sendo planejado pelos pais, né? Quando ainda está, então aquela fase uhum, ali narcísica, ela já está tendo influência ali sobre a constituição, né? Psíquica. Então, se fosse para ter uma resposta assim, para essa pergunta, eu acho que seria primeiro a psicanálise nessa fase ainda de constituição, né, de estrutura psíquica, porque aí a gente não estaria tratando os sintomas, a gente estaria tratando mesmo ali a estrutura, né? A gente sempre fala que a psicanálise ela não busca tratar os sintomas, ela busca tratar a causa. Então, seria uhum, uma espécie de sair do espectro, a gente fala, seria uma cura do autismo? Seria uma forma de sair do espectro? uhum, Seria possível? Então, eu acho que seria possível se fosse uhum. nessa primeira fase aí. E no caso do adulto? Aí tanto faz? Ah, Porque ele já perdeu esse esse gap, gap. né? Aí eu acho que dependeria, porque quando a gente, antes da gente escolher a psicanálise, a gente escolhe a psicologia, né? E enquanto psicóloga, eu acredito em todas as abordagens, né? Se eu pudesse estudar todas, eu estudaria todas, mas a gente não tem, a gente não tem nem tempo de vida e nem Sim. seria possível escolher todas, né? Porque umas às vezes se diverge da outra, né? Então, não, eu acho que não caberia aí uma orientação de abordagem. Eu acho que não cabe. Tanto é que quando o médico faz isso, ele coloca lá a oriento a TCC, oriento a comportamental. Eu acho que é feito de uma forma meio cega. Eu acho que ele
está propondo ali algo baseado nas crenças dele, porque talvez ele não saiba o que que a Gestalt faz, o que que a psicanálise faz. Talvez ele esteja orientando só porque é a área do conhecimento dele. Então, eu acho que fica injusto nesse sentido. Eu acho que não caberia orientar a abordagem. Eu acho que até mesmo quando a gente Uhum. procura um psicólogo, um profissional, a gente não procura pela abordagem, a gente procura pelo psicólogo, onde você vai ter, né, uma transferência, né, vai criar um vínculo e ele vai usar as ferramentas dele, a teoria dele, da forma dele, né? Tanto que quando a gente vai para qualquer profissional da saúde, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente pede Uhum. indicação para alguém, né? Eu pedi para minha mãe, para minha irmã, para um colega, porque você vai muito mais pelo emocional, pelo Uhum. confiar em alguém que você já confia e você vai muito mais pela Sim. É indicação, igual né? quando você vai no dentista, né? Você não quer saber que ele vai usar ali, que ferramenta. Você quer saber se vai te dar o resultado que você está esperando, né? Se vai te ajudar ali no seu sofrimento, né? Uhum. E uma coisa que eu também questiono muito, que eu acho que eu já falei para você isso, é o quanto a comportamental e a TCC, eles produzem Uhum. muito Sim. material, né? Eles pesquisam muito. E a psicanálise, ela fica muito dentro do campo dela. Ah, é campo lacaniano, é escola lacaniana, sociedade freudiana. E até as próprias escolas da psicanálise não conversam muito. Eu lembro uma vez que eu fui num curso introdutório de Lacan, que o professor falou, gente, vamos produzir. Vamos produzir porque é assim que o conhecimento vai passando para frente, né? E parar com essas brigas também, Uhum. desse distanciamento dessas escolas. Uhum. Então, o médico, ele é totalmente da ciência, ele vai por artigos científicos que comprovam determinado conhecimento. E eles vão falar da TCC se é o que está aparecendo. Uhum. Então, acho que é até um chamado para os psicanalistas e até para a gente, né? Quem já estava até pensando, de sentar e escrever um estudo de caso e falar da psicanálise com o autismo também, Sim. né? Tanto é, né, que gerou muita repercussão um edital que foi publicado, né, que exigiam que o psicólogo tivesse formação em TCC ou em comportamental, né, excluindo a psicanálise do tratamento com Hum, autismo. Isso gerou muita repercussão, né, e a gente teve que recorrer ao CFP, porque a gente, né, não vai discutir com o órgão, né? O CFP que vai respaldar que a psicanálise, sim, tem condições de tratar o autismo também, né? Ela foi a primeira, né, uhum, a trazer, e agora, né, está sendo como se fosse excluída por não provar, né? Aí é onde que você falou mesmo, né? De fazer estudo, né? Como se a uhum, gente não entrasse nesse quesito, quando falar da ciência, né? Como se a gente precisasse provar algo. E a psicanálise não trabalha dessa forma, né? A gente não trabalha com provas, né? De provar algo, provar, né? Mas aí eu acho que entraria, assim, fazer mais estudos, né? Participar mais. uhum. Nossa, eu pensei, lembrei alguma coisa e esqueci. Ah, tá, lembrei. É igual como a psicanálise via como uma psicose infantil antes do DSM Uhum. mudar, né? E aí, quando o DSM vem mudando a classificação, a psicanálise também precisa se reinventar, porque senão ela vai ficar obsoleta Sim. mesmo, né? E você vê material hoje, ou você tem algum livro, que eu lembro que você tinha um, não sei se você está aí Uhum. perto dele, ou se você lembra o nome dele, para indicar para o pessoal que queira aprofundar Uhum. mais com o autismo e a psicanálise. Sim. Tem literatura já para isso, contemporânea? Tem esse daqui, né? O autismo, o sujeito e a psicanálise, consonâncias. Tem até aqui, né? Até Uhum. entra um pouquinho disso que a gente está falando, né? Quando ele fala assim, né? Que estamos em um cenário mundial no qual a prática psicanalítica sofre ataques quanto à sua legitimidade clínica e teórica, em contraponto a um discurso tecnocientífico aliado ao capitalismo globalizado. Quando a gente percebe que as outras abordagens conversam com a medicina e a psicanálise se recusa, às vezes, se aliar a um mercado farmacológico. A gente sabe que tem a influência do capitalismo quando se fala, né, em ciência. Então, existem questões políticas capitalistas que eu acho que cabe muito estudo também nessa área.
Uhum. E aí era aquilo que eu falei pra você. Eu acho que no final das contas, o tratamento, quem tem que escolher, e aquilo que você falou, quem precisa optar é o Uhum, paciente, independente da abordagem. Ele que tem que ter aquele vínculo com aquele profissional e escolher o que ele quer. E se ele acha que é TCC, ótimo. Se acha que é Gestalt, uhum, humanismo, psicanálise, né? Ou se ele acha que é só ir, por exemplo, para um grupo de apoio que faça atividades com outras pessoas que são autistas para se conhecer um pouco mais, fazer sim. amigos. Então, eu acho que é o paciente que é soberano a tudo, ele que vai escolher como ele quer trabalhar. E a gente, como profissional, também escolher o tipo de abordagem que a gente quer trabalhar. E é engraçado porque essa é uma crise que eu tenho grande, porque como eu fui para a área da avaliação psicológica primeiro e depois para a avaliação neuropsicológica, eu comecei a ter que estudar mais neurociência e é um viés diferente da Uhum, psicanálise. E aí, na hora de dar um diagnóstico, eu não posso misturar muito a psicanálise. Na verdade, a ideia é que você não misture, apesar de que eu vou observar coisas, eu vou perceber coisas e vou olhar também com o olhar de psicanalista, mas eu não vou pôr no meu laudo, porque aí também vai o meu nome uhum, ali. E eu vou deslegitimizar o meu uhum, trabalho, se eu colocar, não. Aí eu vou falar, nossa, então peraí, você está misturando tudo aqui, então você não pode assinar como neuropsicólogo. Você assina como uma avaliação psicodiagnóstica. Aí você pode assinar como psicóloga. Mas como neuropsicóloga, eu preciso usar uma base teórica uhum. X, né? Só que aí quando o paciente vem para o atendimento comigo, eu mudo totalmente. Aí eu viro psicanalista, eu ponho no divã, vamos fazer análise, e é Aham, isso, sabe? Não cheguei a ter ainda a experiência de atender uma pessoa autista, mas já vieram pacientes que fizeram o diagnóstico comigo, chegamos a fechar junto com o médico um diagnóstico, a dar medicamento, a ver melhora com o medicamento e vir para terapia. E eu trabalhar totalmente, ó, esquecendo de diagnóstico, eu uhum, esqueci aquela primeira etapa, né? Porque eu acho que o importante é a escuta uhum. ativa, é a escuta do inconsciente, porque aí vem a minha percepção, Sim. né? É você se permitir escutar o Uhum, outro. sim. E entra a linguagem aí, né? A linguagem que você vai usar, né? Enquanto neuropsicóloga, precisa ser Uhum. entendida ali para onde você está transmitindo essa mensagem, né? Porque a gente, Isso, nessa exatamente. questão de saúde, né? A gente tem uma cultura muito de tratar o sintoma, né? Então, quando a gente quer tratar a causa, parece que a gente que é maluco, né?